Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos ouvintes do canal Palavra da Última Hora, Sã Doutrina, que quem vos fala é o seu irmão em Cristo, irmão Alain. E para a glória de Deus estamos aqui para fazer esse estudo, glória a Deus, a parte de Deus, a qual não é baseado em pregador A ou pregador B, mas sim baseado pela Palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, o tema do estudo é: pode o crente cair do poder? Vamos ver o que a Palavra de Deus nos diz, amados irmãos, se isso coincide ou não coincide com a Bíblia. Amém? A qual o texto estaremos se baseando é Daniel 10, do versículo 8 até o 9. Que vai dizer assim a palavra de Deus: Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Agora vamos para o versículo 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. Então, amados irmãos, uma visão muito errônea, glória a Deus, de muitos que se aproveitam de versículos bíblicos para poder adotar essa nova moda na igreja de cair do poder, não é? Porque eu já ouvi muitos irmãos, até de doutrina mesmo, falar a respeito do cair do poder. Diz, não, mas fulano caiu do poder, existe o cair do poder e tal. Mas só que quando nós vemos que muitos que estão aí, que se dizem que estão caindo do poder, glória a Deus, em muitas igrejas aí, e desmaiam, e não tem consciência, aleluia, do que aconteceu, não tem ciência do que houve, do que se passou ali. Esse cair do poder aí, é um cair do poder falso, glória a Deus. Aí provavelmente essa pessoa ela poderia estar até possessa de demônio. Aleluia. Porque se nós formos analisar bem o texto aqui, uma palavra de Deus que acabei de ler aqui, esses dois versículos para os irmãos, nós vemos aqui que no começo do capítulo 10 de Daniel vai falar que um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. E agora a palavra de Deus, como nós lemos nos dois versículos seguintes, fala que Daniel realmente ele viu a visão, aleluia, que ele não restou força para a glória, aleluia, Jesus, daquele anjo, aleluia, daquela visão, pelo poder da glória de Deus. Não restou força e ele caiu como adormecido. Só que o interessante, amados irmãos, que nós temos que analisar é que Daniel, ele não desmaiou ao ponto de não saber o que estava acontecendo. Ele não desmaiou assim ao ponto de não saber o que estava se passando ali naquela visão, não. Ele realmente caiu, glória a Deus, com o poder e a glória de Deus daquela visão. Mas Daniel continuou ciente, ouvindo o que estava se passando ali a todo momento. Glória a Deus. Então, amados irmãos, essa é uma moda que muitos crentes inovaram na igreja a respeito de cair do poder. Porque isso é muito comum, amados irmãos, em muitas igrejas mundanas. E até mesmo em igrejas de sã doutrina, glória a Deus. Mas a Bíblia fala o que? Provai os espíritos para saber se é de Deus ou não é. Então, amados irmãos, às vezes é muito comum isso acontecer, aleluia, com um crente, aleluia, Jesus, novo convertido, que ainda não é liberto, aleluia, que não é totalmente liberto pela palavra de Deus. Aí, aleluia, Jesus, acontece esses casos, aleluia, Jesus, de o crente estar ali, ser chamado, aleluia, e aí o pregador pular a mão na cabeça dele, e aí ele começar, aleluia, Jesus, a rodopiar e de repente cai no chão. Aí às vezes o pregador fala, não, irmão, isso aqui foi o cair, aleluia, Jesus, isso aqui foi o poder de Deus, cair do poder, aleluia. Só que aqui, como nós acabamos de ler a Bíblia, ela é bem clara, aleluia, que esse cair do poder, que você fica desmaiado,
não é bíblico, amados irmãos. Não é bíblico, aleluia Jesus. Então nós temos que tomar cuidado com muitos pregadores aí, que até que se diz ser de doutrina, e estão aí nessas modas dentro da igreja, né? Com até certos irmãos que não são libertos ainda, até certos irmãos, aleluia Jesus, que não se libertaram ainda do pecado, da prostituição, da avareza, da vaidade, que não tem a santificação do corpo, da alma e do espírito. Glória a Deus, e cai no poder. E esse cai no poder é um cai no poder falso, aleluia Jesus, que não coincide com a palavra de Deus. Se acaso os irmãos tiverem mais algum versículo aí, aleluia Jesus, que fale a respeito desse estudo, desse tema, que os irmãos possam botar aí nos comentários, amém? Vou estar deixando aqui mais outro versículo aqui para os irmãos, que se encontra em Ezequiel, no capítulo 1, versículo de número 28. Ezequiel, no capítulo 1, do versículo 28 a partir. Vai dizer assim: como o aspecto do arco que apareceu na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor, este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, e vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz quem me falava. De quem falava. Glória a Deus. Então aqui, como nós vemos aqui mais um versículo da palavra de Deus, que mais uma visão, aleluia Jesus, e mais um profeta da Bíblia, que realmente também caiu do poder de Deus, da glória de Deus, nesta visão, mas também que não ficou desacordado, aleluia, que não desmaiou ao ponto de não saber o que estava acontecendo naquela visão. Glória a Deus, como ele fala aqui. E caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem me falava. Então tá aí, amados irmãos, combatendo aí essas falsas heresias, aleluia Jesus, de cair do poder, essa moda, aleluia Jesus, que estão adotando, glória a Deus, dentro das nossas igrejas. Então nós temos que combater o bom combate, ou seja, combater as falsas heresias, combater os falsos evangelhos, aleluia Jesus. Porque muitos estão sendo enganados por esses falsos profetas, aleluia Jesus, que, irmão, foi cair do poder. Não, amados irmãos, como nós acabamos de ver aqui nesses dois textos, em Daniel e Ezequiel, que o cair do poder, o crente ele pode sim cair do poder, mas contanto o poder, cair do poder, que ele fique ciente do que está acontecendo, que ele tenha ciência do que está se passando ali, do que está acontecendo ali no culto, aleluia Jesus, e não que ele venha a desmaiar. Porque quando nós vemos que quando uma pessoa está possessa de demônios, quando uma pessoa ela fica endemoniada, que a gente vai lá e põe a mão na cabeça dela, o pregador, o profeta, e a gente vê que a pessoa, quando ela cai no chão e você levanta a pessoa que ela liberta, você pergunta para ela: e aí, irmã? A irmã se lembra do que aconteceu? Ou o irmão? E ele diz: não. Então, é muito semelhante a esse negócio aí de cair do poder, que os irmãos fiquem conscientes. Então, a pessoa só pode ter uma coisa: ou demônio ou a carne. Ou a pessoa está na carne ou tem demônio. Mas a Bíblia fala, né, que nos últimos dias surgirão falsos profetas com falsos ensinamentos, com falsas doutrinas, né, com falsas revelações, com falsas profecias. E o que muitas igrejas adotam, muitas igrejas mundanas adotam essa prática, essa moda, que é para encher a igreja. Não, vamos ali na igreja do fulano de tal, que ali o irmão vai cair do poder, ali o irmão vai ser revertido do poder da glória de Deus, aleluia. Mas só que isso tudo é uma grande farsa. Agora vamos ver aqui no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 3 ao 6. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 3 ao 6. Glória a Deus, aleluia. Que vai dizer assim: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Duro é para ti recalcitrar contra os grilhões. Glória a Deus. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito que te convém fazer. Então, mais uma revelação aqui da palavra de Deus no Novo Testamento, que aconteceu com o apóstolo Paulo na sua conversão, né? Que o apóstolo Paulo, indo a caminho de Damasco, encontrar e perseguir e matar alguns cristãos que estavam pregando em Damasco. E aqui ele tem um encontro no caminho com Jesus. E agora Jesus aparece em resplendor de luz, e Paulo não aguenta a glória de Deus, a glória de Jesus, e cai no chão, aleluia. Mas só que nós vemos aqui que no texto, que Paulo também não ficou desacordado, glória a Deus. Que Paulo também não ficou inconsciente, mas Paulo, ele caindo, ouvia a voz de quem lhe falava, aleluia, Jesus. Mas ele estava ciente do que estava acontecendo. Claro que ele ficou atônito, né, por aquele acontecimento ao qual ele não acreditava, aleluia, Jesus, na ressurreição de Jesus e na doutrina que os apóstolos pregavam. Mas nós vemos aqui mais uma revelação da palavra de Deus, que Paulo ele não ficou desmaiado, não ficou inconsciente, mas sim estava ciente do que estava acontecendo, aleluia, Jesus. Então, para nós ver, amados irmãos, e combater, aleluia, essa falsa doutrina, essa falsa heresia, essa moda dentro das igrejas, essa moda do diabo, aleluia, Jesus, que vem para enganar muitos irmãos, aleluia, Jesus. Porque o que está acontecendo, aleluia, Jesus, nas igrejas que se diz de Deus hoje em dia? O povo, aleluia, eles não querem mais que Deus use eles, mas ao contrário, o povo quer usar Deus, aleluia. O povo quer, aleluia, Jesus, não quer ser servo, mas quer ser aleluia, Jesus, por Deus, quer se fazer por Deus, aleluia, Jesus. E nós vemos que essas práticas não têm base bíblica, aleluia, Jesus. Então, se os irmãos vê aí, aleluia, nas igrejas dos irmãos, na denominação dos irmãos aí, algum fato desse acontecendo, do irmão chegar e botar a mão na cabeça, aleluia, Jesus, dos irmãos, e o irmão pegar e cair para trás, aleluia, Jesus, totalmente consciente, e o profeta chegar e falar: irmão, isso assim, o irmão caiu do poder e tal. Então, os irmãos já fiquem atentos, aleluia, Jesus, que isso não é bíblico, que essa prática não coincide com a Bíblia, aleluia. Porque como nós vemos aqui nos dois textos de Daniel e Ezequiel, que eles caíram prostrado com o rosto em terra. O que é isso, prostrado com o rosto em terra? É quando você cai, tipo, adorando, aleluia, Jesus. Quando você cai prostrado de joelho, adorando, aleluia, Jesus, a pessoa. Ou cai com o corpo retamente no chão, mas que não cai para trás, mas que cai para frente. Mas estavam totalmente todos os dois profetas, e quanto ao apóstolo Paulo também, nesses dois textos bíblicos, eles estavam conscientes, aleluia, Jesus, e que caíram para frente com o seu rosto em terra, aleluia, Jesus, não caíram para trás inconscientes, sem saber o que estava acontecendo. Então, amados irmãos, como o apóstolo Paulo já falou, que se algum outro, aleluia, Jesus, prega uma doutrina que não seja essa doutrina da palavra, que não recebais, e que esse tal seja anátema, aleluia, Jesus. Porque isso é uma doutrina, aleluia, que estão adotando nessas igrejas aí, aleluia, Jesus, que se diz ser de Deus. Mas, aleluia, Jesus, nós temos aqui nos preservar, nós temos aqui nos guardar, vigiar cada dia mais e combater as falsas doutrinas, nunca deixar de pregar a verdade, aleluia, Jesus. Irmão, eu estou numa igreja, aleluia, que tem esse tipo de coisa, tem essas heresias, né? E eu ando na doutrina, eu ando na santificação do corpo, da alma e do espírito, aleluia, Jesus, ando na doutrina da palavra. Mas o que pode fazer, irmão? Ser diferente, amados irmãos, que a Bíblia fala que nós temos que ser imitadores de Deus, então nós temos que ser diferente. A igreja pode estar todinha se corrompendo, aleluia, Jesus, mas você não se corrompe, porque você está firmado na doutrina, aleluia. Então, se Jesus voltar, aleluia, e quando vier arrebatar a igreja, aquela pode ficar 20 pessoas, aleluia, mas se você for uma dessas 20 pessoas, não for uma dessas 20 pessoas e estiver santificado e doutrinado na palavra de Deus, claro, amados irmãos, que você vai subir, aleluia, Jesus. Porque nós temos ciência que nem todos, aleluia, Jesus, que estão dentro da igreja vão subir. Como o apóstolo Paulo falou em Romanos, que nem todos que são de Israel são israelitas, né? Então, nem todos que se dizem crentes são crentes e vão subir no arrebatamento.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, aleluia, esse foi um estudo da palavra de Deus, né, para os irmãos aí, que a gloriosa paz do Senhor Jesus venha ser sobre todos os irmãos, para todos sempre, e que nós possamos continuar pregando a palavra do Senhor, combatendo as heresias, pregando a sã doutrina, aleluia, Jesus, porque realmente hoje em dia o tempo está difícil, aleluia, Jesus. O tempo está difícil, aleluia, para as igrejas não querem mais aceitar a sã doutrina de Cristo, não querem mais aceitar a exortação da palavra de Deus, mas tudo isso, amados irmãos, é a Bíblia se cumprindo, como ela fala, aleluia, Jesus, que diz que nos últimos dias muitos, aleluia, Jesus, não suportariam nem a sã doutrina, aleluia, Jesus. Então nós vemos que hoje em dia muitos, aleluia, não querem mais ouvir a palavra de Deus, a doutrina de Deus, já ficam remoendo, já ficam com cara feia, querendo sair do culto, aleluia, Jesus. Mas isso tudo é profecia da palavra de Deus se cumprindo. Então, o que nós podemos fazer? Isso é como as virgens prudentes. Não ser como as 5 loucas, mas ser como as 5 prudentes. Então, nós temos que tomar, aleluia, Jesus, conhecimento destas coisas, porque eu entendo que às vezes até muitos irmãos de doutrina são enganados nesse negócio de cair do poder, aleluia, Jesus, que se deixam levar por essas vãs doutrinas e por vãs palavras, aleluia, Jesus. Mas, como a Bíblia fala, provai os espíritos. Então não é pecado, amados irmãos. Se você vê uma prática dessa acontecendo na sua igreja, ouviu já falar, se você, aleluia, Jesus, disser, irmão, isso não é de Deus, não tem base bíblica, não é pecado, amados irmãos, você, aleluia, Jesus, repreender estas práticas, não é pecado, aleluia. O pecado é quando a revelação é de Deus, ou a manifestação do Espírito Santo é de Deus, de doutrina, do servo de Deus, e você duvidar. Como muitos já têm rejeitado, aleluia, Jesus, a doutrina, a revelação de Deus, do servo de Deus, aleluia, que não querem dar ouvido. Isso sim é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas se algum dos irmãos vê, aleluia, presenciar essas práticas na igreja, que os irmãos não venham, aleluia, Jesus, nem se permitir que uns homens desses ponham a mão na cabeça dos irmãos, aleluia, Jesus. Porque hoje em dia, amados irmãos, nós temos que tomar cuidado com quem bota a mão na nossa cabeça. Vem cá, irmão, eu quero orar por você, uma revelação e tal. Então nós temos que pedir o discernimento do Espírito Santo. Nós temos que pedir a direção do Espírito Santo, aleluia, Jesus. Senhor, é tu que está ali mesmo? A gente tem que perguntar, Senhor, é o Senhor que está usando esse homem mesmo, aleluia, Jesus? Porque hoje em dia, amados irmãos, os falsos profetas têm se multiplicado. E a Bíblia fala que eles até fogo dos céus pode fazer cair. Então, muitos estão sendo enganados. Ah, não, mas tudo é a palavra de Deus e tal. Quem está nesse pensamento, amados irmãos, infelizmente, está só se preparando para ficar no arrebatamento. Porque nós sabemos que não importa, aleluia, Jesus, se é a palavra de Deus e tal, não sei o quê. Não, mas tudo é a palavra de Deus, aleluia. Nós temos que se importar, aleluia, em pregar a sã doutrina, aleluia, Jesus. Nós temos que, aleluia, dar crédito à sã doutrina. Não, porque muitos têm essa visão errônea. Não, mas toda a igreja é do mesmo jeito e tal. Tudo é a palavra de Deus. Mas não. Existe a palavra para a santificação, para a salvação. E existe a palavra para os prazeres da carne e a condenação. Aleluia, Jesus. Porque todas essas igrejas que estão adotando essas práticas aqui, eles estão preparando, levando as almas para a condenação eterna, aleluia, Jesus. Estão levando as almas para a condenação do inferno, aleluia, Jesus. E muitos não estão indo, não estão nem percebendo. Até crente mesmo de doutrina, aleluia, Jesus. Outra coisa, irmãos, aleluia, Jesus, sendo batizados naquela coreografia, aleluia, Jesus. Como os amados irmãos ouvintes já devem ter ouvido falar que tem muitos nessas igrejas mudando, né? Essas coreografias, aleluia, Jesus. Não, irmão, eu fui batizado, estava na coreografia, estava dançando para lá e para cá. Eu fui batizado, aleluia, Jesus. Aí tá lá, dançando forró dentro da igreja, aleluia. Só mudou porque botaram o gospel. Aí tá lá dançando, aleluia, Jesus, o sertanejo, os ritmos aí mundanos, aleluia, dentro da igreja. Acabar de que foi batizado pelo Espírito Santo. Não foi batizado pelo Espírito Santo, não, amados irmãos, isso é engano. Aleluia, porque nós sabemos que o diabo ele fala em línguas e ele também, aleluia, Jesus, ele pode batizar um crente imundo, um crente sujo com o espírito do engano, aleluia, Jesus. Então, quando os irmãos vêem essas coisas, aleluia, Jesus, que os irmãos nem, aleluia, Jesus, faça parte, como a palavra diz, que nós não devemos dar nem saudar esses que
saudar com a paz do Senhor, esses que andam nessas práticas, aleluia, Jesus. Porque o que a gente vê hoje em dia é muito engano, aleluia, Jesus. Nunca teve tanto engano como no passado, aleluia, Jesus. Quer dizer, o engano hoje ele é maior do que no passado, glória a Deus, aleluia, Jesus. Hoje é que o engano está grande mesmo. Então faz até medo, amados irmãos, até mesmo nós que somos de doutrina se perder, porque a palavra de Deus ela fala, aleluia, que se possível fora, aleluia, Jesus, o inimigo ele enganaria até os escolhidos. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitos que se dizem de doutrina, aleluia, Jesus, estão ali, aleluia, Jesus, como capa, estão ali vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos, devoradores, aleluia, que não estão preocupados com a salvação da tua alma, que não estão preocupados, aleluia, Jesus, se tu vai ser salvo, se tu está liberto, não. Estão preocupados, glória a Deus, aleluia, Jesus, na lã das ovelhas, estão preocupados, aleluia, Jesus, em igreja cheia, tem medo de pregar a doutrina, tem medo de pregar a palavra, aleluia, Jesus, e as almas indo para o inferno achando que estão indo para o céu. Então naquele grande dia, amados irmãos, no dia do juízo, muitos vão ter uma surpresa muito grande, aleluia, Jesus. Ah, não, eu achava que eu estava no caminho certo, eu achava que eu já estava salvo, mas como a palavra diz, Mateus 21, no versículo 7, naquele grande dia muitos me dirão, mas eu não profetizei o teu nome, eu não expulsei demônio, não passei revelação, aleluia, em teu nome não curamos enfermos. Então, vão ter uma surpresa, amados irmãos. Glória a Deus, aleluia. Então essa é a palavra de Deus. Que a graça e paz e a doce comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós e que te dê paz. Aleluia, Jesus. E que essa palavra ela venha transbordar e habitar no nosso coração. Aleluia, Jesus. Eu abençoo a cada irmão. Aleluia, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos ouvintes do canal Palavra da Última Hora, Sã Doutrina, que quem vos fala é o seu irmão em Cristo, irmão Alain.